Olá amigos, continuo aqui no sítio onde moramos, em Rondônia. No último vídeo eu lhes contei como Deus confirmou que eu deveria realmente ficar naquele colégio, no Weimar Institute, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu havia visto a história daqueles missionários anos antes. Durante 3 noites seguidas tinha tido sonhos sobre exatamente aquele tipo de trabalho e eu estava lá fazendo parte daquela equipe. O mesmo trabalho que aquele grupo de professores e estudantes missionários estavam fazendo. Assim, antes de continuar, essa flor que vocês veem aqui atrás de mim são flores da Amazônia. É uma planta nativa daqui. Bom, continuando. Então Deus confirmou. Eu fui chamado para trabalhar com aquela equipe e ganhei a bolsa. Com menos de uma semana que eu estava lá no colégio. Estava tudo confirmado, não tinha mais o que duvidar. Agradeci a Deus. Recebi um calhamaço de páginas para traduzir, para confecção em português de painéis, banners, para uma campanha evangelística chamada Health Expo, ou Exposição de Saúde. Até onde eu saiba, até aquela data não havia acontecido no Brasil ainda. Aquela seria a nossa primeira experiência. Nós não viríamos para o Brasil, iríamos para outro país uma ilha de fala portuguesa no Oceano Índico. E aquele missionário me pediu que eu traduzisse aqueles textos. E enquanto eu traduzia, dia e noite, deixei de estudar muitas vezes para poder traduzir o material, porque nós tínhamos um prazo muito curto. Eu via que era um material maravilhoso. E eu falei com aquele diretor do grupo, falei sobre a Campal que iria acontecer em Brasília, com o pastor Bulhon, a Campal de Brasília, como foi chamada. Contei que deveriam estar presentes mais de 40 mil pessoas. Os missionários ficaram muito entusiasmados e disseram: bom, Rony, se Deus abrir as portas, nós podemos ir. Precisamos de uma carta convite. Olhei no relógio, já estava mais ou menos na hora que eu poderia encontrar o pastor Bulhon em casa. Eu tinha o telefone da casa dele, liguei. Ele estava orando, ajoelhado, pedindo que Deus mandasse um grupo que dessem orientações sobre saúde, prevenção de doenças, alimentação saudável, tudo isso. E ele ficou entusiasmado quando eu falei sobre a Health Expo, ou a exposição de saúde, como acontecia, os painéis e tudo mais. Ele ficou entusiasmado. E quando ele me disse que estava orando exatamente sobre aquele assunto, pedindo que Deus mandasse alguém, eu não tive mais dúvida. Como? Era Deus, só podia ser Deus. Os missionários também ficaram muito felizes. O pastor Bulhon mandou a carta convite e assim ficou decidido. Imediatamente eu saí contando para todo mundo no colégio, alunos, professores, funcionários. Isso deixou todo mundo entusiasmado, porque Deus estava fazendo alguma coisa linda naquele lugar. E eu estava muito feliz de fazer parte de tudo isso. E pouco tempo depois surgiu o pensamento: puxa vida, o pessoal no Brasil não conhece a alimentação que tem aqui no Weimar. Era uma alimentação maravilhosa, gente. Eu já estive lá. É muito melhor do que eu já vi em qualquer lugar no Brasil. E pensamos: puxa vida, a gente precisava levar essa alimentação para lá. Aí falei com funcionários da cozinha, se eles aceitariam vir ao Brasil. Todo mundo aceitou, voluntariamente, de pagar as próprias despesas e vir. Só que isso chegou aos ouvidos da direção do colégio. E aí começou a confusão, porque eles falavam que eu estava atrapalhando a vida dos alunos. E realmente, muitos jovens estavam fazendo planos de vir, professores, funcionários, e não se falava em outra coisa. E principalmente depois que eu falei com o pessoal da cozinha, aí que criou realmente uma grande expectativa. E a direção do colégio me pediu várias vezes para que eu parasse com o projeto. Por diversas vezes eu quase parei. Mas eu sentia e via que Deus trabalhando, eu me sentia
constrangido a continuar, a não desistir. E todas as vezes que eu quase desisti, a mãe de um amigo meu de quarto aparecia do nada, conversava comigo, orava comigo, e isso me recobrava os ânimos e eu continuava. Então foi muito importante essa pessoa, não me lembro o nome dela hoje, mas foi uma pessoa usada por Deus diversas vezes. Bom, a ideia havia surgido de levar um restaurante com aquela alimentação, mas os funcionários do colégio não poderiam ir. Então alguém me falou de uma rede de restaurantes chamada Country Life. Era uma rede de 22 restaurantes no mundo inteiro. Perguntei aonde estava o diretor daquela rede, disseram que era em Nova York, eu estava na Califórnia, e ali me deram o telefone dessa pessoa, eu liguei, a secretária atendeu e disse, olha, ele tinha saído para viajar, mas perdeu o voo, e ele chegou agorinha, deixa eu ver se ele pode atender você. Essa pessoa me atendeu, o diretor, o dono da rede de restaurantes, não era diretor, dono. E ele me disse, olha, eu não trato desses assuntos por telefone, você vai ter que vir aqui. Eu pensei, puxa vida, eu não tenho dinheiro. A direção do colégio não quer que eu faça nada. Agora eu vou ter que pedir dinheiro para os alunos, funcionários, professores. Quem é que vai me ajudar? Mas eu tinha 2 semanas. Foi o prazo que o dono da rede me deu para aparecer lá em Nova York. Marcamos a data quando ele me atendeu o telefone e comecei a buscar dinheiro e não encontrava com ninguém. Finalmente eu fui procurar o diretor da faculdade, o diretor da instituição, o diretor geral, que era quem exatamente estava falando que eu deveria parar, me ameaçando que eu seria expulso do colégio se eu não parasse. Mas eu não conseguia parar, não que eu não quisesse obedecer, porque eu acho que a gente deve obedecer aos mais velhos, às pessoas em autoridade, que estão na qualidade de pais para nós. E eu sabia que Deus estava me dirigindo, e eu fui pedir exatamente para Ele. Ele levou um susto quando eu falei, mas eu já tinha tentado com todo mundo. Ele era a minha última chance. O prazo estava vencendo, eu tinha que viajar, tinha que comprar passagem em cima da bucha. Tinha poucos dias para pegar o avião. Aí ele levou um susto e falou assim, Rony, mas como você tem coragem logo para mim? Eu que estou fazendo de tudo para você parar com isso? Como que você tem coragem? Eu disse, professor, me perdoe. Eu gostaria de fazer o que o senhor está me pedindo, mas eu não posso. Não é por nada, não. Eu respeito o senhor. Mas eu vejo que Deus está dirigindo. Tantas coisas estão acontecendo. Como que eu vou parar? Ele disse, Rony, eu não entendo isso. Não entendo. Mas eu vou te dar esse dinheiro. Ele tirou a carteira, puxou um talão de cheque e me deu o dinheiro. Com aquele talão eu fui comprar a passagem. Cheguei em Nova York, falei com o dono daquela rede, ele ficou entusiasmado. Ele disse que por muitos anos ele estava querendo entrar no Brasil, mas nunca tinha tido uma oportunidade. E que se eu conseguisse um convite para ele iria fretar um avião, equipar com com os melhores equipamentos para um super restaurante, e que viria ao Brasil com uma equipe que ele já tinha treinado, uma equipe de brasileiros, que trabalhavam em diferentes restaurantes do mundo. Ele iria reunir todo mundo e vir ao Brasil. Mas precisava de uma carta convite. Aí eu pedi autorização para ligar para o pastor Bulhão, esperei o horário, liguei. O pastor Bulhão estava ajoelhado, 10 e pouco da noite, com um grande problema. Um grande restaurante tinha quebrado naquela tarde o contrato de fornecimento de alimentos durante a campal. Seriam milhares de refeições por dia. E naquele final de tarde, aquela grande rede de restaurantes tinha quebrado o contrato. Ele não sabia o que fazer. Ele estava orando naquele momento sobre esse assunto. E eu liguei.
Então, é lógico, Deus estava trabalhando, não tinha que ter dúvida. Voltei para o colégio, contei ao diretor, ele ficou muito feliz. Ele começou a ver que Deus estava fazendo alguma coisa. Aí surgiu a ideia. Bom, mesmo voltando de Nova York, depois de contar tudo ao diretor, ele me disse: Rony, apesar de tudo que você está me contando, eu não posso deixar que os alunos se envolvam, nem funcionários, nem professores. Eu vou proibir de qualquer um poder participar dessa programação. Bom, aí isso causou um desânimo muito grande entre todo mundo que queria ir. Então surgiu a ideia, vamos filmar, vamos gravar o que vai acontecer ali. E assim eu comecei a buscar alguém que tivesse uma filmadora para emprestar. E por incrível que pareça, ninguém tinha. Só me falavam de um determinado advogado que tinha equipamentos. Eu fiz de tudo para encontrar aquele advogado, mas não teve jeito. O tempo estava passando muito rápido, estávamos chegando ao final do ano, estava bem perto do Natal, tinha chegado a época de fazer um pagamento de $2.500 para pagar pela produção dos painéis nas Filipinas. Eu já havia pedido a algumas pessoas. Minha última esperança era uma mulher que morava no Havaí, senhora Mei Chang, uma senhora já de uma certa idade, empresária do ramo imobiliário. Escrevi uma carta para ela pedindo os $2.500. Fui até o correio dentro do colégio, deixei a carta, voltei para o quarto e lá em cima da minha cama estava um envelope, exatamente da senhora Mei Chang, no Havaí, e dentro o cheque de $2.500. Isso era a véspera da nossa viagem, no recesso de Natal daquele ano. Fiquei muito feliz, jantamos. Após o jantar tivemos uma reunião de oração, onde eu contei tudo o que estava acontecendo para um grupo de jovens que estavam orando comigo. Contei do acontecido, todos ficamos muito felizes, agradecemos a Deus. E na oração eu mencionei a necessidade de encontrar aquele advogado que tinha o equipamento de filmagem. E eu disse: Senhor, na oração, eu não sei onde encontrar esse homem, por favor nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Quando acabamos a oração, nos abraçamos, despedimos e fui para o meu quarto com o meu colega de quarto. E o meu colega de quarto estava, um gringo bem branco, olhos bem azuis, olhos arregalados, falando: eu conheço esse homem, eu conheço esse advogado, meu pai é muito amigo dele e ele mora a umas 2 horas de carro lá de casa. Agora, interessante, amigos, esse meu colega de quarto tinha me convidado 4 meses antes para passar aquele recesso na casa dele com os pais dele, naquele recesso de Natal. Então, 4 meses antes de a gente precisar falar com esse advogado, Deus já tinha providenciado tudo. O convite, já tinha lugar para ir, era a casa do meu amigo, o pai dele muito amigo desse advogado. Durante a viagem contamos ao pai dele o que precisávamos, chegando à casa desse meu amigo, o pai dele ligou para o amigo, era finalzinho da tarde, a secretária atendeu e disse: olha, infelizmente, ele a esta hora deve estar pegando o voo, ele tinha uma viagem e ele deve estar no avião. Aí explicamos e tal. Enquanto isso, ouvi o barulho de uma porta, né? E a secretária falou: espera, ele acabou de entrar, deixa eu ver o que aconteceu. Ele havia voltado para o escritório. E ali no escritório, e depois de alguns minutos, a secretária falou: olha, ele foi pegar o voo, perdeu o voo, teve que voltar para cá. Ele vai falar com o senhor. Aí falou com o pai do meu amigo.
esse senhor pediu para nos receber. Esse advogado disse que ele teria pouco tempo para nos ver porque ele teria que viajar de noite. Pegamos o carro, fomos rapidamente à casa dele, chegamos perto das 8 da noite e saímos às 2 da manhã. Aquele homem ficou tão impressionado com o que nós contamos para ele que ele cancelou a viagem dele. Vejam só, ele tinha saído para pegar um voo, voltou na hora que nós ligamos. Ele aceitou nos receber desde que fosse muito rápido. E ficamos das 8 da noite às 2 da manhã. E aquele homem disse, olha, eu não tenho o equipamento de filmagem. Eu achei até isso estranho, porque nos Estados Unidos não tem câmeras. Todo mundo tem, mas... Ele disse, olha, eu conheço alguém que tem, e eu vou te levar até lá. Na data combinada, fomos. Ele me levou a um prédio muito grande, pediu para sentar no sofá, entrou numa sala. Depois de algum tempo ele abriu a porta, pediu para eu entrar. Estava tudo meio escuro, eu só vi um sofá, ele me pediu para sentar no sofá. Sentei, e pouco depois que eu sentei, muitas luzes por todo aquele lugar se acenderam, muitas luzes. E na minha frente tinha um sofá com um casal sentado. Eles já estavam lá quando eu entrei. E na minha frente eu vi 5 câmeras de televisão. Câmeras filmadoras, profissionais, grandes. E aquele casal ali, e eles fazendo a introdução de um programa de televisão ao vivo, que estava sendo jogado para o mundo inteiro. E eu não sabia de nada daquilo. E eles começaram a me entrevistar, quem eu era, de onde eu era, o que eu fazia, o que eu não fazia, tudo aquilo. E começaram a me perguntar sobre a Campal de Brasília, por que eu tinha ido lá, o que eu queria e tal. Eu falei, eu quero gravar aquilo lá, porque é uma coisa linda que vai acontecer. Eu tenho tantos colegas que não poderão ir. Eu vim pedir uma câmera, só isso, mais nada. No final de tudo, mais ou menos 1 hora de programa de televisão, ao vivo. Então eles me disseram, Rony, infelizmente, nós não temos equipamentos que possamos te emprestar. Os nossos equipamentos são grandes, são profissionais, são muito caros, nós não podemos te emprestar. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Você está vendo aquelas câmeras ali? Todas elas estarão no Brasil durante a Campal. Nós dois, minha esposa e eu, estaremos na Campal. Todos esses homens que estão filmando, toda aquela equipe técnica, todo mundo estará na Campal junto com você. Nós vamos transmitir ao vivo para o mundo inteiro toda a programação da Campal de Brasília. Gente, quem esteve na Campal de Brasília e viu o pessoal dos 3 Anjos, da emissora 3ABN, tá? Essa é a história por trás da vinda da emissora de televisão 3 Anjos. Foi tudo isso que aconteceu. Milagres após milagres, intervenções do poder de Deus, pela vontade de Deus. Eu não planejei nada disso, eu não busquei nada disso, eu simplesmente pedi que Deus realizasse, Ele fez. Eu duvidava da existência de Deus, eu duvidava que Deus realmente cuidava da gente, e ali eu estava vendo demonstrações vivas do amor, do poder e do cuidado de Deus. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez. E eu quero dizer a você, não tenha medo de confiar em Deus e entregar sua vida ao serviço de Deus. Quando Deus quer e você confia nele, Ele faz maravilhas. Você não tem que temer, você não tem que duvidar se Deus é capaz de realizar aquilo que Ele quer. Se Ele quer, se é da vontade de Deus, se é para a salvação de alguém, você não tem que temer, nem eu. Devemos confiar, trabalhar, nos empenhar na obra dEle. E é tudo isso que nós queremos passar para você. Não acabamos de contar todas as histórias. Agora eu vou te dizer o que aconteceu durante a Campal, coisas que muita gente não sabe. Muitos outros milagres aconteceram, e também muitos milagres para Deus nos entregar esse projeto Abrace a Amazônia. Tudo isso foi resultado de muita oração, muitos milagres, e temos muitas histórias lindas para contar do poder e da intervenção de Deus na vida de muita gente que se entregou ao serviço dele. Se você quer fazer parte de tudo isso, se você quer conhecer em mais detalhes
tudo o que aconteceu e o que está acontecendo exatamente neste momento, entre em nosso site www.abraceaamazonia.org. Ali você conhecerá todos os vídeos que já gravamos, os que vamos gravar, os nossos projetos, o que estamos fazendo e por quê. E como você pode preparar seu filho para se tornar um ministro de Deus em tempo integral. Como ele pode viver em tempo integral para o serviço de Deus. Como você pode viver em tempo integral para o serviço de Deus. É tudo o que ele quer. Então você só tem que se entregar, buscar informações e fazer o trabalho de Deus. Não tenha dúvida, Deus está contigo. Entre no site www.abraceaamazonia.org.